Bem-vindos a mais um episódio do podcast da ValorMed Conversas de Valor. Hoje vamos conversar sobre indústria farmacêutica e sustentabilidade ambiental, o estado da arte. Para uma abordagem atual sobre este tema, tenho a meu lado o Dr. António Donato, CEO do Grupo Tecnimed. Lidera a estratégia e o desenvolvimento do Grupo Tecnimed, mas tem igualmente um papel interventivo na formação de novos profissionais da área da saúde, pelo exercício de funções de professor auxiliar convidado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e um papel ativo na representação da indústria farmacêutica por via do trabalho que desenvolve como vice-presidente da Apifarma. Veio das ciências farmacêuticas, fez um MBA no Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG, em Lisboa, e é um apaixonado pela tecnologia e a sua crescente aplicação à área da saúde. Como é que todas estas valências se conjugam com a sustentabilidade na saúde? É o que vamos descobrir neste Conversas de Valor. Dr. António Donato, é um prazer conversar contigo, e digo contigo porque ele é meu colega de há muitos anos, sobre sustentabilidade. Quer explicar-nos qual a visão da indústria farmacêutica sobre a sustentabilidade ambiental, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Em primeiro lugar, agradecer o convite, obviamente. É um grato prazer estar aqui contigo. Somos amigos há muitos anos, somos ambos farmacêuticos. Ainda há pouco estávamos a falar sobre a nossa experiência na produção. Já lá vão umas décadas. Uns aninhos. Sim, já lá vão umas décadas. Décadas, exatamente, décadas, é isso mesmo. Eu diria que nós somos, enquanto indústria, enquanto agentes económicos, nós somos regulados pelo Pacto Ecológico Europeu, que preconiza o alcance da neutralidade carbónica até 2050. E nós, enquanto empresa, assumimos plenamente o compromisso de contribuir para a neutralidade carbónica até 2050. E estamos em linha com este Pacto Ecológico Europeu. Nós temos várias medidas que já foram implementadas, outras que estão em fase ativa da avaliação, já na fase final de implementação, e eu posso enumerar algumas relativamente ao nosso grupo. Uma delas é o recurso a fornecimento energético com origem em fontes renováveis, um uso eficiente dos recursos naturais e a segregação de resíduos, e é fundamental a nossa relação com a ValorMed, obviamente. A plantação de árvores nos nossos polos industriais. Nós temos muito orgulho do nosso olival no nosso polo industrial de Sintra, mas não é só em Sintra que temos e que plantamos árvores. Fazemos-lo também no nosso polo de ID em Torres Vedras. Estamos numa fase de avaliação ativa de tecnologias inovadoras. É realmente um mundo fantástico, o mundo das tecnologias inovadoras de captura e armazenamento de carbono. Estamos a avaliá-las com a nossa área da sustentabilidade. Outro ponto que é fundamental relativamente ao processo produtivo, e dada a nossa anterior experiência relativamente à produção, todos sabemos que a transição para a produção contínua é altamente eficiente. Há estudos que demonstram que a mudança da produção por lotes com um volume, uma quantidade limitada, fixada, a transição desta produção por lotes para a produção contínua tem um potencial de redução de emissões de cerca de 70%. Portanto, é um valor impressionante. Estamos também a adotar equipamentos cada vez mais eficientes, com maior eficiência energética nas nossas unidades industriais. E depois há aqui outro ponto que é crucial, que é a relocalização da produção na Europa. Nós sabemos, e provavelmente iremos falar um pouco mais sobre isso, relativamente à deslocalização das unidades industriais na Europa, particularmente na área das substâncias ativas. Saíram
A Europa desindustrializou-se. Estas unidades industriais saíram para o continente asiático, essencialmente, e isto tem naturalmente um impacto enorme relativamente à pegada e à emissão e às emissões de CO2. Naturalmente, aquilo que decorre do transporte, seja por via marítima ou por via aérea. Com o investimento que fazemos nas nossas unidades industriais e com a ampliação que temos agora prevista, seremos capazes de contribuir de forma indireta para uma redução, para além de todos os ganhos de eficiência que temos do ponto de vista direto, seremos ainda capazes de contribuir de forma indireta para uma redução da pegada, uma vez que teremos a produção muito mais próxima do local de utilização e da distribuição, e com isto reduzimos a pegada associada ao transporte. Acresce que grande parte das CMOs, ou seja, as empresas a quem terceirizamos produção, grande parte delas estão localizadas em Portugal. Também aqui contribuímos para uma redução da pegada, e se não estiverem localizadas em Portugal, porque não existe a tecnologia ou porque não há capacidade instalada, o nosso objetivo é sempre favorecer parceiros europeus. E depois temos aquelas questões que são decorrentes do ecodesign de medicamentos, mas isto decorre fundamentalmente da relação com o regulador. A área do medicamento é extremamente regulada. Mesmo a utilização de embalagens recicláveis, por exemplo, terão de estar relacionadas com um processo de aprovação mais célere de alguns materiais que sejam, por exemplo, reciclados ou biodegradáveis, em detrimento dos materiais plásticos que utilizamos na indústria farmacêutica. E depois há um outro ponto também que é muito importante. Também provavelmente iremos falar mais em detalhe à frente, que é a questão da utilização dos folhetos eletrónicos, em detrimento do folheto em papel, o folheto físico. Muito bem, eu tinha aqui mais 2 ou 3 perguntas, mas julgo que o Donato, nesta introdução, que foi quase que também já uma conversa séria, é sempre séria, bastante acentuada sobre aquilo que é o papel da indústria farmacêutica e concretamente do grupo Tecnimed. Acho que já deste resposta aqui a 2 ou 3 questões. E tocaste aí num assunto muito importante que eu considero e espero que este podcast também chegue à entidade reguladora que tutela a atividade da ValorMed, que é a questão da utilização dos materiais. Isso é muito importante, porque nós, ValorMed, somos considerados uma empresa, uma entidade gestora de embalagens, quando muito mais importante do que a recolha das nossas embalagens, das embalagens que são utilizadas no fabrico do produto, é efetivamente retirar do ambiente o resto de medicamento que eventualmente possa decorrer de uma má utilização por parte dos utentes. Eu também, perante aquilo que me disseste, convido a Tecnimed este ano a apresentar os seus projetos de sustentabilidade, e falaste meio de 3 ou 4, importantes para concorrer ao Prémio Ambiente ValorMed Embaladores, porque de facto ouvi aqui 4 ou 5 matérias que são de facto, enquadram-se naquilo que é o nosso regulamento para a atribuição do prémio, e portanto fica desde já o desafio para que possam participar neste ano na candidatura ao Prémio Ambiente ValorMed. Uma outra questão... Fica aceito o repto, e julgo que o nosso responsável de sustentabilidade ficará muito contente com o desafio. O prémio já existe há 2 ou 3 anos e é importante, está relacionado com o ecodesign das embalagens, com todos aqueles aspectos que referiste, a deslocalização ou não, a introdução de processos de fabrico que possam reduzir a pegada ambiental e, portanto,
estão perfeitamente enquadrados e são, de facto, sérios candidatos a ganhar este prémio que muito nos honra e que tem sido, de facto, para nós um orgulho organizá-lo desde pelo menos para os embaladores, desde há cerca de 3 ou 4 anos. Eu tenho aqui outra questão, uma vez que tinha aqui outras intermédias, mas que já deste resposta. A saúde digital e a inteligência artificial são uma mais-valia na diminuição do impacto ambiental da saúde? Qual é a tua opinião relativamente a isto? Que até és um homem que te interessas muito por estas coisas. Eu diria que sim, mas se eu pudesse voltar um pouco atrás, sim, relativamente à questão porque é muito relevante aquilo que tu referiste sobre o papel da Valormed e a questão não focada na recolha de materiais de embalagem, claro, mas do produto farmacêutico em si. Portanto, nós sabemos que a pegada ambiental do medicamento existe desde a fase de desenvolvimento, síntese química, produção, embalagem, particularmente a indústria química, a indústria de substâncias ativas, tem um elevado consumo de recursos naturais, com emissões com efeito de estufa, a produção de resíduos industriais. A produção farmacêutica em si de produto acabado não produz muitos resíduos, ao contrário da produção química. Todavia, obviamente, que existe espaço, e os nossos projetos assim o demonstram, para a melhoria. Mas há um ponto que normalmente as pessoas desconsideram. E a pegada do medicamento tem muito a ver com a sua utilização e a utilização, o seu manuseio, e também com a sua utilização para o fim a que se destina, ou seja, o fim terapêutico, porque os medicamentos são metabolizados e são excretados. E nós sabemos que quando descartamos de forma inadequada determinados medicamentos, nós, não a indústria, nós, os utilizadores de medicamentos, nós estamos a contribuir para uma poluição difusa e, por exemplo, se estivermos a falar na área dos antibióticos, estamos claramente a aumentar a resistência de antimicrobiana. Sabemos também que alguns medicamentos, como por exemplo os antineoplásicos, que têm uma muito baixa biodegradabilidade, mas são muito tóxicos, se forem acumulados no meio ambiente, afetam os organismos vivos. Mas para além do descarte, da utilização inadequada, nós temos também a questão da excreção. E os medicamentos entram nas redes de águas residuais e, naturalmente, vão contaminar os ecossistemas aquáticos. Até porque as hectares não estão preparadas para... Sim, não estão preparadas para os reter. Não estão, e esse é um tema claro, muito sensível relativamente à nova diretiva europeia. Mas, para além disso, temos ainda os medicamentos da área veterinária, porque não estamos a falar apenas de medicamentos de uso humano. E porventura, o impacto de alguns medicamentos que são utilizados na área da veterinária, dos grandes animais, apresentará maiores riscos do ponto de vista de toxicidade e do ponto de vista de contaminação ambiental do que propriamente os medicamentos de uso humano. Dito isto, e eu não estou a fugir à questão da digitalização, só queria reforçar, porque este é um tema que muitas vezes nós não falamos, o tema da utilização focamos-nos muito no transporte, nos resíduos da atividade industrial e não falamos depois da parte da utilização e da toma, da ingestão, da metabolização e da excreção dos medicamentos. E só mesmo para terminar, para depois ir ao tema da digitalização, eu gostava de dizer o seguinte. É fundamental, nesta área que é extremamente regulada, como é a área do medicamento, existirem trade-offs. Nós não podemos... É óbvio que o doente tem de estar no centro do sistema, mas nós não temos vida saudável se não tivermos um ambiente sustentável
e se não tivermos um planeta, entre aspas, também saudável. E por isso nós temos de fazer alguns trade-offs relativamente a alguns dos, julgo eu, relativamente a alguns dos regulamentos que existem. E esta questão dos folhetos, que eu referi anteriormente, do folheto eletrónico, que já está a ser testado nos hospitais na Europa, há um projeto piloto em hospitais na Bélgica, em Espanha e nos países bálticos, demonstrou que a utilização em ambiente hospitalar é completamente segura. E eu estou convencido, podemos dizer que é achismo meu, mas num mundo que é cada vez mais digital, que será também extremamente segura a sua utilização em ambiente de ambulatório. E o impacto que o folheto informativo em papel tem não é apenas pelo desperdício do papel. Todos nós sabemos que eu não devia dizer isto publicamente, mas muitas pessoas tomam um medicamento, retiram o folheto informativo e deitam-no fora. E depois guardam os medicamentos em bolsas. Isto é uma prática. Mas eu não estou a falar nesta perspectiva. Para além do desperdício de papel que está associado a este processo, a utilização de folhetos físicos tem como consequência uma falta de otimização, ou impede a otimização da embalagem. E nós sabemos que a otimização de embalagens pode levar-nos a uma redução de cerca de 60% da produção de resíduos. Portanto, ganhamos muita eficiência. E para além disso, todo o processo associado a uma máquina de embalagem, de dobragem e colocação do folheto, é um mecanismo. Sim, eu sei. É um fator determinante para a perda de eficiência do processo, nomeadamente do ponto de vista energético. O que é que está a impedir? Exato. O que é que neste momento impede o avanço dessa... Quando nós temos algumas questões relacionadas com medicamentos, nós tendemos, enquanto sociedade, a ser cada vez mais reguladores. Quer dizer, isto mais normativos, e é bom que assim seja, porque o medicamento é uma tecnologia que acarreta riscos. A sua utilização deve ser realizada de forma racional e de acordo com uma prescrição adequada. Agora, como eu referi anteriormente, nós temos de ter alguns trade-offs. Nós temos de perceber que a dimensão ambiental tem de estar também na mente do regulador. E quando nós podemos falar que não existe literacia em saúde ou não existe literacia do ponto de vista digital e nem todos têm smartphones, mas sinceramente todos os nossos processos a nível do fisco, a nível da segurança social, etc., são cada vez todos mais eletrónicos e a população é a mesma. Portanto, eu acho que é uma questão de no fundo, terem em mente a necessidade de ter em conta também o impacto ambiental do medicamento e não apenas a questão da eficácia, da segurança e da qualidade, que é aquilo que determina a obtenção de uma AIM, de um registro de um medicamento, e depois a questão do valor numa relação custo-utilidade. Relativamente agora à questão da inteligência artificial e da digitalização, eu dividiria em duas áreas. Em primeiro lugar, a saúde digital permite-nos vários ganhos. Por exemplo, a telemedicina impede as deslocações. Evita... Temos o exemplo da vacinação, não é? Nas farmácias. Esse é um exemplo. Sim. Evita as deslocações que não eram necessárias, para além do efeito direto que existe relativamente ao transporte, nós temos ainda a questões associadas ao menor risco de infecções cruzadas que poderiam decorrer
da deslocação não necessária das pessoas por exemplo, aos hospitais, e assim conseguimos evitar muitos internamentos, porque não é necessário expor determinados doentes a um ambiente que nós sabemos que pode contribuir para a infecção. Existem riscos de infecção. E depois temos ainda a prescrição digital. E Portugal foi um país pioneiro relativamente à prescrição digital, que claramente é um processo extremamente eficiente, e para além, eu não tenho nada contra a indústria de papel, mas claramente reduziu também o consumo de papel. Relativamente agora à inteligência artificial, é impossível falar sobre qualquer tema hoje sem associarmos a inteligência artificial. A inteligência artificial permite ter ganhos de eficiência em todas as etapas do ciclo de vida do medicamento. Desde o design dos medicamentos, otimização, por exemplo, de estruturas que permitam ter uma menor toxicidade ambiental, a utilização através de modelação é possível, a intervenção através de ferramentas que têm modelação, se nós tivermos utilização de testes in silico, é possível desenharmos fármacos que sejam mais amigos do ambiente e, portanto, que tenham uma menor toxicidade ambiental. Depois, a inteligência artificial permite-nos otimizar, principalmente se for associada à evidência em contexto de vida real, à geração de evidência em contexto de vida real. Permite-nos otimizar o delineamento de ensaios clínicos, permite-nos otimizar todo o processo de desenvolvimento, tanto farmacêutico como clínico, e depois temos a questão associada à dimensão industrial. A utilização de todas estas ferramentas digitais, a criação de ecossistemas que estão totalmente interconectados e a automatização do processo, com uma monitorização constante, claramente que nos aumenta a eficiência e reduz o desperdício. É o futuro, de facto. É já o presente. É o presente futuro. É um futuro presente. É um futuro que está presente hoje nas nossas vidas, em todas as áreas, e a indústria farmacêutica, tendo sido pioneira em muitas áreas, também nesta, julgo que está a fazer avanços significativos. Eu, para terminar, tinha aqui uma questão, porque havia aqui várias, eu tinha aqui um guião, vá lá, de questões, mas julgo que esta nossa conversa tem... Eu falo muito. Exatamente. Mas há aqui uma questão que eu gostava de tocar, porque é importante, tem estado em cima da mesa, apesar de ter havido aqui alguns avanços relativamente a uma decisão tomada, que tem a ver com a diretiva das águas da União Europeia, relativamente às águas residuais, que entrou em janeiro de 2025, em vigor no dia 1 de janeiro, e que sofreu alguma contestação. Eu, enquanto farmacêutico, também julgo que é demasiado penoso para a indústria o que aquela diretiva impõe, nomeadamente à indústria farmacêutica e de cosmética. E, portanto, relativamente a este assunto, e tu fazes parte da direção da Apifarma, em que ponto é que estamos, de que forma é que esta diretiva tem sido contestada e o porquê de tão veemente contestação? Sim, é um excelente tema, embora deva dizer que tudo aquilo que eu vou referir a seguir me vincula a mim e não propriamente à associação. Esta diretiva obriga os produtores de medicamentos e de cosméticos, dermocosméticos e cosméticos em geral, a financiar cerca de 80% do tratamento das águas residuais urbanas com micropoluentes. Porquê é que a indústria contesta, não é apenas a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos claro, contesta igualmente esta diretiva? Em primeiro lugar, porque ela ignora o princípio da proporcionalidade e da não discriminação. É óbvio que a indústria farmacêutica e a de cosméticos não é responsável por 80%
dos micropoluentes. Exatamente, claro. Depois, pode comprometer a competitividade e o acesso a medicamentos essenciais. Se nós continuarmos a aumentar os custos de contexto relativamente a determinar, e sabemos que há várias medidas no sentido de aumentar a segurança dos fármacos, mas nós conhecemos todas as medidas e todos os estudos adicionais que temos feito, tudo o que temos implementado, com a serialização, com as questões das nitrosaminas, etc, etc, etc. Eu não digo que não devam ser implementados, mas todos estes custos se somam e se forem associados a um aumento enorme dos custos de energia para a indústria farmacêutica, dos custos de transporte, dos custos materiais, dos custos das substâncias ativas, há claramente duas possibilidades. Ou este custo é transferido para os doentes, que não é justo, com um aumento de preços, ou então aquilo que pode colocar em causa é o acesso a alguns medicamentos essenciais, medicamentos que são antigos, medicamentos que estão fora de patente, mas continuam a ser estándares do tratamento. Todos nós sabemos o que é que se passa relativamente a estes medicamentos essenciais e às falhas de acesso, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E por isso, claramente, poderemos ter um problema de acesso a medicamentos essenciais. Depois tem um outro problema que é subestima de uma forma gritante os custos reais da sua implementação. É quase uma declaração de intenção sem terem avaliado previamente qual é o custo da implementação. E por dois motivos adicionais. Por dois motivos adicionais existe a contestação. Uma delas está relacionada com aquilo que eu referi, a existência das tais vias sensíveis, que são as que resultam da eliminação de resíduos, do descarte, e as vias insensíveis, que são aquelas que resultam da utilização de medicamentos e da sua metabolização e excreção. E, na realidade, quem é responsável, quem detém e quem opera os sistemas de tratamento de águas é o setor público. E, portanto, esta diretiva pura e simplesmente ignora o papel do setor público. Transfere o ónus totalmente para os agentes económicos. E depois há um outro tema, há um outro fator que eu acho que é determinante. Nós temos de acabar com a ideia de que conseguimos regular através de taxas e de penalizações. Nós temos de incentivar as melhores práticas. Nós temos de incentivar a inovação. Nós temos de incentivar o design ecológico de medicamentos. Nós temos de criar medidas que levem a que a indústria inove, e não seja punida. E desenvolva. Exato. E não seja punida. Porque Exatamente. as taxas penalizam tanto aqueles que cumprem como aqueles que não cumprem. Exatamente. E por isso eu julgo que é uma medida totalmente errada e espero que venha a ser revertida. Provavelmente é difícil, não corrigida. Sei, mas que pelo menos venha a ser corrigida. E adaptada à realidade. Sim, não é? sim, claro, porque é completamente dissociada daquilo que é a realidade e da necessidade das pessoas. Eu, se me permite, só mesmo para terminar, e nesta lógica da questão de ter uma perspectiva de discriminação positiva em detrimento da penalização, eu diria, se nós quisermos ser consequentes relativamente à questão da pegada ambiental, nós temos de ter Estados, reguladores, indústria, cidadãos, valor médio, todos no mesmo barco. E nós temos de assumir que temos de assumir uma diferenciação para os produtores europeus.
nós temos de relocalizar a produção farmacêutica na Europa. E, portanto, nós temos de ter o equivalente a um selo verde, uma distinção para aqueles que investigam, desenvolvem e produzem e investem na Europa. Isto tem de ser claro para todos os stakeholders, nomeadamente relativamente às questões do financiamento de fármacos. Nós temos de introduzir a questão da pegada no financiamento. E isto não é uma ideia completamente estapafúrdia, porque no anteprojeto de lei que Espanha tem em discussão, já tem preconizada, relativamente ao financiamento, já tem preconizada a possibilidade de considerar o impacto da produção local ou da produção europeia e de associar este fator a uma discriminação positiva relativamente aos modelos de preço e de comparticipação dos medicamentos. Eu acho que devemos assumi-lo porque só assim iremos incentivar o desenvolvimento de processos cada vez mais amigos do ambiente e cada vez mais sustentáveis. Eu acho que terminamos da melhor maneira e até relativamente a isto, que aquilo que nós acabamos de falar e que acabaste de falar em relação à revisão desta diretiva, que isso também possa acontecer relativamente às autoridades nacionais que regulam a atividade da Valormed, em face da licença que foi recentemente atribuída e que impõe objetivos de recolha e metas de reciclagem que são praticamente inatingíveis, pelo menos de um ano para o outro, e, portanto, espero que esta conversa que chegue à nossa tutela para que, de facto, perceba que é preciso ir ao terreno, ver e perceber o que se está a acontecer para adaptar à realidade. Eu tinha aqui uma última pergunta que gostava que respondesses de uma forma mais ou menos telegráfica e o mais sucinta possível, que tinha a ver com que conselhos é que deixarias a todos os intervenientes do setor da saúde, já falámos disso ao longo da nossa conversa, mas para que de facto todos juntos consigamos travar ou pelo menos minimizar o impacto que os nossos hábitos e procedimentos podem ter nos ecossistemas e, neste caso, diretamente relacionados com a produção de medicamentos essenciais para a nossa vida e para a nossa saúde. Eu tentarei, ao contrário das outras respostas, ser mesmo telegráfico. Estás à vontade. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: a saúde das pessoas é inseparável da saúde do planeta. E nós temos de assumir isto de forma clara. E, portanto, nós temos de integrar os critérios ambientais em todas as decisões. No caso farmacêutico, a avaliação do ciclo de vida, não é? Desde o design, a produção, a logística, o transporte, o financiamento, a utilização, nós temos de integrar critérios ambientais em todas as decisões que tomamos relativamente ao medicamento. Muito bem. Foi uma excelente conversa, foi um gosto ter-te aqui. Eu julgo que com esta conversa de valor poderemos tirar muitas ilações relativamente àquilo que é o setor farmacêutico, a sua importância e também dar o devido valor à Valormed, que, estando no fim do ciclo, representa um papel muito importante na conservação dos ecossistemas e deste planeta que habitamos. Carlos Donato, foi um gosto ter-te aqui. Muito obrigado por esta conversa de valor. O gosto foi meu. Muito obrigado.